Pai Todo-Poderoso, leve paz e graça a cada um de nós, que o Espírito Santo de Deus continue dando paz, amor e entendimento da palavra. Amém? Amém, amém. Vamos falar do Evangelho com o Rui S. Pratinho. Pois bem, hoje, 9 de agosto de 2026, vamos falar sobre Pai. Afinal, feliz Dia dos Pais a cada um de vocês. Que Deus Pai Todo-Poderoso leve paz e graça a cada uma das famílias que estão aqui conosco hoje. Amém? Amém, amém. É muito importante, e esse é um ponto interessante para a gente começar a nossa conversa hoje. Algo que eu percebi há um tempo atrás é que muitas pessoas elas têm dificuldade de se relacionar com Deus por falta de um modelo de pai. E essa que é a grande verdade. Quando a gente tem dificuldade de entender o que é um pai, qual é a função de um pai, hoje em dia nós temos uma super proteção, uma tolerância entre os pais com os filhos que não é saudável. Dizer não, ensinar limites, ensinar aos nossos filhos respeito, educação, e que as atitudes vão ter consequência, isso é libertador para os nossos filhos. Se o pai tivesse o entendimento do benefício do filho aprender limite, de aprender a receber um não, ele diria não, mas até mesmo por amor ao filho. E aquela frase dita por tantas pessoas, quem ama educa, é algo que é extremamente importante para que a gente consiga compreender e também para levar para a nossa vida. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas pessoas, ou elas não têm um modelo de pai, ou então tem um modelo de pai que não condiz com um pai funcional, e por esse motivo eles acabam levando para Deus Pai Todo-Poderoso essa disfuncionalidade na relação. Sim, porque a relação com Deus, a intimidade com Deus, é algo que você tem que ter, nutrir, você tem que cuidar. Porque muitas pessoas não conseguem compreender intimidade, confiança. Tudo isso não é uma jornada pronta, não é algo que assim você levanta e diz, agora eu confio, agora eu conheço. Não, isso é algo que você caminha, constrói e mantém. A confiança, a intimidade, ela tem que ser mantida. Porque se você trair, se você se afastar, você rompeu. E ela tem que ser nutrida diariamente. Por isso que eu digo que a relação que você vai ter com Deus é algo que você precisa cuidar, criar e nutrir diariamente. Eu estava ontem conversando com um querido amigo, e a gente estava falando sobre isso, e eu disse, a gente precisa ter clareza, é necessário ter clareza no entendimento do Evangelho, clareza, maturidade. Como assim clareza? Veja, ninguém chega ao Pai se não for por Cristo. Então nós precisamos ter o caminho, a verdade e a vida, nós precisamos caminhar, mas quem é que vai nos direcionar para lá? É o Evangelho, é o Espírito Santo. Então, isso que a gente precisa nutrir diariamente para termos essa intimidade e de maneira madura, termos esse relacionamento de filho com o Pai. E quando você tem maturidade, consegue compreender que o teu relacionamento com Deus é um relacionamento de filho com o Pai, e o Pai que ama educa, e que Deus Pai Todo-Poderoso, Ele é justo o tempo todo,
que a palavra dele vai se cumprir independente da tua vontade, ou do teu pensamento, ou do que tu vai gritar, a gente começa a mudar o nosso entendimento, a gente começa a mudar os nossos atos, a gente começa a buscar o conhecimento, porque o conhecimento liberta. Os filhos de Deus erram, pecam, se afastam, única e exclusivamente porque não têm conhecimento da palavra do Senhor. E essa que é a grande verdade. Quando nós buscamos o conhecimento, quando nós buscamos o Evangelho, quando nós conhecemos o Evangelho, entendemos o Evangelho e começamos a viver o Evangelho todos os dias, quem me ama obedece, diz Jesus Cristo. E quem obedece, eu e o meu Pai chegaremos a Ele. Ou seja, para você criar intimidade com Deus, para você criar intimidade com o teu Pai, para você mostrar para Ele que você ama Ele, você vai obedecer os princípios que Ele colocou dentro do Evangelho. Você consegue compreender que as coisas começam a modificar assim que você começa a compreender o Evangelho? E olha que palavra para você guardar hoje e começar a viver ela essa semana. Quem me ama, obedece. Então você poderia imaginar o seguinte: essa semana eu vou dar um presente para Deus, eu vou mostrar para Ele que eu amo Ele. Aí você vai dizer assim: não, mas Deus sabe tudo. Óbvio, Deus sabe tudo, então Ele sabe que eu amo Ele. A pergunta que eu te faço é: será que você ama Ele? Por que eu te faço essa pergunta? Porque Jesus Cristo falou: quem me ama, obedece. Se nós conhecemos o Evangelho, obedeceríamos por inteligência, obedeceríamos até mesmo por egoísmo, porque eu desejo, eu anseio, eu quero pegar as bênçãos do Senhor, ser revestido da palavra, protegido. Eu quero que Deus Pai Todo-Poderoso, o Espírito Santo, que Jesus Cristo estejam comigo e façam morada em mim. Então, seja por vontade, seja por inteligência, seja por egoísmo, seja por amor, quem me ama obedece. Diz em João, Jesus Cristo fala: porque assim eu e o Pai chegaremos em vós e faremos morada. Está no Evangelho. O que nós queremos negociar, o que nós queremos entender, o que nós queremos imaginar, desculpa, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela não busca que você tenha um entendimento sobre, ela busca que você tenha compreensão. Ah, Ruiz, olha só, eu imagino que a palavra do Senhor fala isso, mas ele imagina que a palavra do Senhor fala aquilo. E você, o que imagina? Eu, Rui, eu não imagino, eu não penso sobre a palavra, eu estudo para compreender, e depois de compreender, viver. Você consegue compreender que é diferente de você buscar um entendimento? Ah, eu entendo assim. É tipo lei do mundo. O juiz tem a palavra final, o advogado de acusação vai ler a lei para acusar, o advogado de defesa vai ler a lei para defender, e no final o juiz vai entender conforme ele quer, com base na lei, baseado nas provas. O Evangelho está escrito aqui. O Evangelho não quer saber da tua opinião, ele quer saber da tua compreensão. O grande mal, o que mais afasta filhos de Deus da igreja, são homens que entendem o Evangelho da maneira que lhes agrada. Nós temos que amar a todos, não fazer a parte de homens, de mulheres, de irmãozinhos. Ah, aquele eu não gosto por causa disso, aquele eu não gosto por causa daquilo. Eu já falei aqui mais de uma vez e vou falar de novo, eu já fui
pregar em igreja que os mais humildes eram convidados a ficar assistindo o culto da porta. Quando eu te falo isso aqui, talvez você diga, meu Deus, que coisa mais maluca. E eu te digo, mais maluco do que você poderia imaginar. Agora, é importante que a gente comece a compreender que o Evangelho, ele não se importa, Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, eles não se importam com o teu entendimento. Eles se importam com o que eles falaram, com o que Deus direcionou. Jesus Cristo, quando está ensinando, ele diz, olha, você quer ser uma boa pessoa? Ajuda. Mas o que significa isso? Passou o fariseu, passou o levita, mas o bom samaritano recolheu o homem que precisava e levou para ajuda. Você consegue compreender que Jesus Cristo não está dizendo para você escolher quem você vai ajudar, mas se você puder ajudar, ajude. Diz no Evangelho, se te pediram e tu tem, dá logo. Esses tempos eu estava pregando e aí eu falei pro rapaz, olha meu irmão, agora nós vamos conversar sobre Deus. Antes você estava com medo e você precisava ser acolhido. Depois do medo você estava com fome e com sede, você precisava comer e beber. Tudo isso já foi suprido para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Agora está na hora de pregar. Agora está na hora de conversar sobre o Evangelho. Agora está na hora da gente buscar um entendimento do que te falta. Você consegue compreender que quando alguém te pede comida e você quer pregar ao invés de dar a comida primeiro, você está invertendo? E uma pessoa com fome, uma pessoa com sede, uma pessoa com medo, uma pessoa doente, ela não consegue ouvir a palavra do Senhor. Não antes de ter pelo menos suprido o início. E é sobre isso, meus irmãos. Hoje é dia dos pais. Feliz dia dos pais a todos os pais. Feliz dia dos pais a Deus Pai Todo-Poderoso. Mas nós precisamos começar a compreender que Deus é Pai. E Ele nos ama. E a palavra dele é uma. E ela não vai mudar só por causa de um filho. Porque isso seria injusto. Então, se você não compreende os princípios do Senhor, você vai continuar vivendo como se fosse um barco com motor ligado, sem direção. Sendo jogado contra pedras e contra corais, sendo jogado para um porto ou para o alto mar, sem direção. Porque se você não sabe o que você precisa fazer no Evangelho do Senhor, você não consegue compreender para onde você vai. É sobre isso que você precisa começar a pensar. As palavras do Senhor, os princípios do Senhor, eles são como direção para onde você deseja. A gente precisa compreender que Deus Pai Todo-Poderoso, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos guiar, Ele vai estar conosco. Mas a gente que escolhe, é a gente que faz o caminho. Em Provérbios 3, de 11 a 12, diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Quando Deus está nos corrigindo, muitos filhos imaginam que isso, na verdade, é prova. Não, nós erramos. Ou então Ele está nos preparando para que nós cheguemos em lugares melhores, estejamos prontos para chegar e entender e fazer o que é preciso. A gente precisa começar a compreender que Deus Pai Todo-Poderoso,
Ele sempre deseja o melhor para nós. Então veja bem, eu gosto muito de falar sobre esse princípio do Senhor, porque ele é muito explícito, e ele foi vivido por Jesus Cristo, quando ele obedece a Maria, naquele momento onde ela diz: filho, vem cá, nós estamos sem vinho. Ele olha para a mãe e diz: que tenho eu contigo, ó mulher, não é chegada a minha hora. Ele está dizendo para Maria, que é a mãe dele, não tem nada a ver com isso. Ele está colocando a carta na mesa e dizendo: eu sou filho de Deus, e o meu ministério vai começar quando Deus falar comigo. Maria, sabedora de que ele vai honrar a mãe, não vai deixar ela falando sozinha, olha para os empregados e diz: ó, faz o que ele mandou e segue o caminho. E ele obedece. Olha a palavra dura que ele fala: que tenho eu contigo, ó mulher, não é chegada a minha hora. Mas ele obedeceu a mãe. Por que ele obedeceu a mãe? Porque em Êxodo 21, 2, Êxodo 20, 12, ou então Paulo também fala: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deus vai dar vida longa para você se você honrar pai e mãe. Deus vai honrar você, se Deus vai te dar vida longa se você honrar pai e mãe. Não, mas é que eu não acho que é assim, porque eu acredito que... Não, porque eu imagino que... Não, porque eu entendo que... Eu não consigo compreender uma ordenança, eu não consigo compreender um princípio, um dos mais claros da Bíblia, um dos mais tranquilos da Bíblia. Você pode ter dificuldade de entender o que significa honrar pai e mãe. Ser uma pessoa excelente já está de bom caminho para chegar nisso. Você pode entender e ter um pouco de dificuldade para saber quais atos teus levam honra e levam desonra. Mas se você parar para pensar um pouquinho, você consegue descobrir. Então, o que eu quero falar para vocês? A gente precisa começar a compreender, a gente precisa começar a entender que Deus deixou os princípios para nós de maneira muito tranquila. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar aos irmãos como se fosse nós mesmos. Porque quem não ama os irmãos não consegue amar a Deus. Porque quem não ama quem vê não consegue amar quem não vê. Você consegue compreender? É que é mais fácil, é muito mais tranquilo eu chegar aqui para vocês e dizer: olha, hoje vai ser um culto abençoado, vocês vão ter bênçãos, profecia, palavras proféticas. Desculpa, meus irmãos, vou até decepcionar vocês um pouquinho. Pensamento positivo não muda a palavra do Senhor. Vontade, acreditar, sem cumprir princípio, não funciona. Eu ouso até mais. Se você não cumprir princípio do Senhor, determinadas coisas não tem como Ele alcançar a ti. Você vai ficar de joelhos, você vai orar no seu quarto em segredo, e você vai dizer para mim: mas eu estou fazendo isso, eu estou orando em segredo no meu quarto. Aí eu te pergunto: você está perdoando as pessoas? Mas é que aí, pois bem, diz Jesus Cristo, se você não perdoar eles, não vou te ouvir. O marido está desonrando a esposa, céu de bronze, não chega. Você quer só para você ou você quer para fazer a obra do Senhor? Você quer para humilhar os outros? Você consegue compreender que determinadas vezes você vai orar,
e mesmo assim Deus não vai te alcançar? Por quê? Vamos voltar para um princípio que está lá em Êxodo 20:12. Êxodo 20:12. Se você desonra os teus pais, Deus pode te dar a vida longa? Aí você vai dizer para mim, Deus é soberano e Ele pode fazer o que quiser. E eu vou te dizer, concordo em gênero, número e grau. Mas você se acha tão especial que Deus vai quebrar a palavra dele para te alcançar o que você pediu? A gente tem que colocar as coisas em perspectiva. Deus é soberano, mas a palavra dele não volta vazia. E a palavra dele, a base, essa já foi lançada. Você consegue compreender que existem algumas coisas na tua vida que por mais que você ore, Deus não pode te alcançar, porque a semente que você está plantando diariamente contradiz a tua oração. Quando você tem um compromisso, quando você tem um comportamento, quando você tem uma atitude, a oração não vai se sustentar. Por isso que nós ensinamos aqui no ministério, revestidos da palavra. A gente sempre ensina a orar buscando o entendimento daquilo que precisa ser feito para alcançar. É óbvio, a gente prepara os cavalos, mas a batalha é do Senhor. Mas quando eu busco entender aquilo que eu preciso fazer, segundo o Evangelho, os passos serão feitos e a bênção me alcança. Eu creio nisso. Ah, você barganha com o Senhor? Longe de barganhar. É exatamente o contrário. Eu estou me colocando como filho. Eu olho para Ele e digo, Pai, eu desejo alcançar essa promessa que o Senhor me fez. Me mostra o que eu preciso fazer. Me mostra no Evangelho os meus erros. Me mostra no Evangelho os passos que eu preciso ter para que as tuas bênçãos possam chegar até mim. Não é barganha, é obediência. Não é negociação, é inteligência. Quando você muda de um pedinte para um aprendiz, quando você sai de um filho mimado e se coloca num filho que obedece, o mundo se altera, a vida muda e a paz te alcança. Porque agora você não está mais caminhando sozinho, agora você não está mais correndo e batalhando sozinho, agora você está literalmente revestido pela palavra do Senhor. E quando essa palavra te reveste, a tua vida muda. A tua vida muda porque não é mais as tuas ações que estão sendo julgadas. Não, você está caminhando pela palavra. E isso é coisa de um filho obediente. Isso é coisa de um filho maduro e inteligente. Quando nós começamos a caminhar buscando compreender e viver o Evangelho, nós estamos mostrando para Deus Pai Todo-Poderoso que nós amamos a Ele. Está em João. Quem me ama, obedece. E quem obedece, eu e o Pai, palavras de Jesus, vamos até vós. Olha que coisa mais linda. Então hoje, o que eu quero te propor é que hoje, Dia dos Pais, dia 9 de agosto de 2026, a partir de hoje você comece a obedecer ao Pai, como uma demonstração de amor, como uma demonstração de carinho, como uma demonstração de filho obediente, que deseja viver e ter mais entendimento, que deseja viver e ter mais intimidade com o Pai, que nos ama tanto. E esta que é a grande diferença.
quando buscamos o Senhor de maneira incessante, de maneira inteligente, começamos a entender que o Evangelho são muito mais do que letras, muito mais do que páginas, e entendemos que ele está ali para nos ensinar a buscarmos cada vez mais a palavra do Senhor, para que a gente consiga viver e ter o melhor da nossa vida. Para finalizar, em Lucas 6,36, o Evangelho nos ensina: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Pois se nós somos misericordiosos, Ele também será conosco. Se nós somos misericordiosos, a misericórdia de Deus também nos alcança. E para fechar, em 1 João 3,1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Feliz Dia dos Pais ao nosso Pai, a Deus Pai Todo-Poderoso. Feliz a cada um de vocês, meus irmãos em Cristo, filhos de Deus, e que Deus Pai Todo-Poderoso leve paz e graça a cada um de nós, e que o Espírito Santo de Deus continue nos trazendo paz, amor e entendimento da palavra, porque se é da vontade de Deus, eu volto em breve.